Boa tarde, salve, salve, abençoados do curso técnico Serviços Jurídicos. Estamos aí iniciando com a nossa ilustríssima aula, Introdução ao Estudo do Direito. Só coisa boa. Rapaz, eu estou vendo ali, olha, grande Theo Monteiro. Como é que vai, meu ilustre? Olha os nossos polos, nós temos ali de Oeiras a Miguel Alves, de Miguel Alves a Lagoa Alegre, não é isso? Eita, mas nós temos ali Capitão, Brasileira, Bonfim, Bocaina, Baixa Grande do Ribeiro, Amarante, Barras. Sejam todos vocês, Alvorada do Gurgueia, que coisa maravilhosa. Sejam Itainópolis, já estou vendo ali, Pajeú do Piauí. Galerinha vai colocando ali, nós vamos conseguindo acompanhar bem. Senhores, sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um encontro nosso. Nossa disciplina sempre muita informação, né? Chegando aí já aos prenúncios de prova, e aí sempre nós estamos fazendo aí aquele revisitar de competências e habilidades. Unidade Escolar Cipriano Vieira, lá de Pajeú do Piauí. Forte abraço a cada um dos nossos ilustres professores, ilustres professoras, e a você, querido aluno, aluna. Temos aí uma tarde repleta de muito conhecimento, muita curiosidade. Vamos lá trabalhar? Vamos falar um pouquinho sobre a teoria tridimensional. Nós ensaiamos, né, resolver várias questões e, para lembrar, concaternizar ainda mais essas ideias, eu trouxe aí para vocês essas informações porque tem que se fazer presente. E aí já deixa o material contemplativo de futuras provas, né? Até mesmo porque, como é muito conteúdo, a gente sempre preconiza uma revisão em cima da outra revisão. Então, toda aula é sim um momento de revisar, né, Vanilda? Muito boa tarde, coordenadora da Unidade Escolar Jomásio dos Santos Barros, lá da 9ª GRE, lá de Bocaina. Tá marcando presença aí. A nossa ilustre coordenadora. Vamos lá, senhores. Professor, eu achei interessante, tudo bom, ilustríssimo Adalto? Aquela questão ali do tridimensional, né? Eu achei bacana isso. Pois é, então esse número 3, ele é altamente importante para que possamos ter uma noção de como é verificado os fenômenos jurídicos. E essa é uma teoria esmiuçada, amadurecida por Miguel Reale. Ao analisar fenomenologicamente a experiência jurídica, o direito ele comporta estruturalmente tridimensional, sendo percebido como elemento normativo que visa disciplinar os comportamentos individuais e coletivos. Tempos outros, muito boa tarde, pessoal, lá de São João da Varjota, nós estudamos que quando nos falta, né, aquele comportamento adequado em sociedade, nós temos aí ferramentas que propiciam readequar, realinhar o comportamento de todos nós. Seja em quais relações nós estejamos falando. Porque nós temos o direito, segundo Miguel Reale, como fato social. Ele existe a partir da relação das pessoas em sociedade. Tudo bom, Orlando? Oi. Tudo bom, Maria Natália? Lá de Matias Olímpio, Unidade Escolar José Amável, pessoal lá de Brasileira. Tudo bom, professora Virgínia? Pessoal lá de Brasileira do Piauí, Alberto Silva, muito boa tarde. Pois bem, então vamos supor que você esteja lembrando aqui, ó, um pouquinho daquelas aulas anteriores. Vamos lá. Ética, lembram? Moral. Nós temos isso aí como orientadores de comportamento, nosso comportamento, não é assim? Eu tenho ética, tenho uma moral, e essas ferramentas elas vão me realinhando
em viver em coletividade. É isso que me faz seguir objetivamente alguns padrões de comportamento social, sejam os estipulados em regimentos normativos, né? Que estão ali como abalizadores. Olha, o teu comportamento aqui nesse espaço tem que ser este. Por um exemplo, aí na sua escola, não tem um guia prático de comportamento onde você, mesmo já sendo um estudante profissional, já sabendo como se comportar, você tem sim, não é? Essa visão de, olha, aqui eu posso usar o celular, ali eu já não posso, tá? E isso tudo visa um bom comportamento dentro de uma previsibilidade de conduta. Mas, professor, e quando isso tudo é falho? Aí entram aí os atos normativos, entram aí o direito positivo, entra aí o direito posto, tá? Se eu sei, por um exemplo, que eu não posso ouvir música a toda altura, a todo momento, porque só o simples fato de estar dentro da minha residência, eu elenco esse direito. Por quê? Porque eu sei que a conduta ela pode ser algerizada pela sociedade, os meus vizinhos, né, o pessoal do quarteirão lá de trás, e eles podem se fazer valer da lei do silêncio. Eles podem se fazer valer, não é, de uma intervenção, de uma representatividade legal para que possa propiciar aquela paz ali na região. Então, as leis também elas são assim justapostas para se manter uma linha de equilíbrio em sociedade. Então, quando ele falou em teoria tridimensional, ele vai ali dar uma olhada em situações como fato, aí ele vai falar sobre valor e ele vai falar sobre norma. Tudo bom, Theo Monteiro? Tá? Pessoal lá, nós temos a Sayonara, a Clara, lá de Lagoa Alegre, é isso? Nós temos também Eduarda, lá da escola Elon Machado Moita. Bacana? Meu diretor, coloca ali o chat interno maior ali para eu dar uma olhada. Eu acho que tem uma mensagenzinha ali que eu estava no meio de uma linha de raciocínio para não deixar passar ninguém em branco. Pessoal brasileira, o Alberto Silva já tinha manifestado, o Vitor Gabriel e Marcelo Henrique, lá da escola Elon Machado Moita também, Lagoa Alegre 3, né? E nós temos um nome ali mais incrementado do que o meu. Antes de Sayonara, como é o nome ali? É Sayonara, né? Antes de Sayonara. Sayonara, eu conheço essa grafia pelo nome de Sayonara. E antes dela, Clidiele é? Pronto, gente. Mande aí para nós, por favor, se eu li certo seu nome, viu? Sayonara. Um nome bem bonito, gostei. O meu nome é Laudo Natel, agora eu vi um nome mais incrementado do que o meu. Pois bem, gente, para cá, vamos tomar nota? Vamos lá comigo? Então, todas as vezes que você ouvir falar em teoria tridimensional de Miguel Reale, você vai relembrar disso que nós terminamos de falar, né? Então, esse comportamento individual e coletivo é que pressupõe uma situação de fato que se refere a valores determinados, tá? Sendo assim, não existe uma dinâmica estática entre tais elementos, esses três que eu terminei de dizer para você, como assevera próprio Miguel Reale, né? Acontece, na verdade, segundo o professor Reale, apenas um predomínio ou prevalecência de sentido e não uma tripartição rígida, hermética de campos de pesquisa. É bom que se diga. Então, vamos ver se vocês estavam prestando atenção. Me digam aí, quais foram os 3 itens que eu chamei a atenção? Quais foram os 3 itens que eu citei, tá? Que ele chama de elemento. Nós vimos aqui que é o fato, não é? Fato, valor e norma. Tudo bem? E ele está falando que nenhum se sobrepõe ao outro. Então, presta atenção para cá. Desse modo,
Ao analisar tal conjuntura, entra-se no estudo das espécies das teorias tridimensionais, quais sejam. Nós temos a tridimensionalismo específica e tridimensionalismo genérico. Dentre essas duas, chamamos a atenção, segundo Reale, que é possível entender como o tridimensionalismo específico, como a real admissibilidade do entendimento da pesquisa acerca do direito através da reflexão conjunta dos três elementos, tá? Então, quando se falar em reflexão conjunta dos três elementos, os senhores vão lembrar que dentro dessa questão teórica da tridimensionalidade do direito, segundo Miguel Reale, nós temos a específica e a genérica. Aquela que é acerca do direito, pode-se fazer um entendimento desta pesquisa para a reflexão conjunta desses três elementos, ele é chamado de tridimensionalismo genérico, tá? Bacana até aqui? Professor, eu estou aí ficando um pouco com dúvida. Se acalme, porque vamos já mostrar para vocês uma questão, e nós já respondemos muitas questões também, não é? Na aula da semana passada. Eu me recordo que vocês deram um show, tudo bem? Então vamos lá. A tridimensionalidade do direito, ela é uma teoria que ganhou visibilidade com este professor ilustre, Miguel Reale, que defende a existência de três etapas que devam ser, vamos lá, quais são as três etapas? Repetindo, né? No caso jurídico, fato, valor e norma. Fático, o direito como fato ou em sua efetividade social. Nós vamos já dar um exemplo prático sobre isso que vai ficar fantástico vocês entenderem, tá? E histórica, ideia do sociologismo jurídico. Axiológico, ou também chamado de valorativo, o direito como valor de justiça, ideia de moralismo jurídico e os naturalismos, justnaturalismo. Axiológico vem do grego axios, né? Axios. E aí os senhores vão lembrar que ele tem uma apreciação por a estimativa. Então é a parte da filosofia que se ocupa dos valores. E aí nós vamos ver que a manutenção, não é, das relações em sociedade, a maturidade dessa teoria ela é fantástica. Vamos lá. Está tendo muita violência contra a mulher. Precisamos intervir. Porque valorosamente não se apoia esse tipo de conduta. Então nós temos o fato social e o valor para a sociedade em algerizar essa conduta. E aí parte-se da existência agora da norma para coibir esses fatos e fazer a manutenção desses valores, não é? Onde nós começamos agora a lembrar da Lei Maria da Penha. Está aí no seu 16º aniversário de existência e muitas mudanças, não é? Muitos avanços. Mas a pergunta é, podemos dizer que os índices que aí estão, que demonstraram uma derrocada, né? Diminuíram, ainda é satisfatório para o bom conviver em sociedade no que se tange à questão da violência contra a mulher? Obviamente que não. Então é por isso que o direito ele não dorme. É por isso que a todo instante as pessoas elas precisam estar bem orientadas, elas precisam estar focadas, tá? Qual é a coisa que costumeiramente se ouve aqui no Brasil? Sobretudo nas regiões mais longínquas da nossa nação. Ah, não existe lei. Lei não funciona para pobre. Tá? Quer ver outra pergunta que eu ouço muito? Professor, por que o juiz nada faz?
tá? Então, logo, pela sede de justiça, pela sede de se sentir amparado pela justiça, pela mão da lei, as pessoas cometem certos impropérios ou comentam certos devaneios. Esquecem que todo no fenômeno jurídico, tudo em sociedade tem questões de principiologia. Tá? Por exemplo, o princípio da inércia é o que deixa o juiz lá, ó, sossegado. Ele precisa ser, ó, ei, seu juiz, tá aqui o meu peticionamento inicial, através daquele que tem qualidade postulatória, que é o meu representante legal, seja um advogado, seja uma defensoria, tá? Para que se possa fazer valer os meus direitos, os meus deveres, porque nós não temos só direito, nós também temos deveres, né? Nós temos a verificação do direito nas questões da esfera positiva e também negativa, né? Eu sei que o não observar de um determinado referenciador jurídico que me mostra uma limítrofe jurídica, eu posso, nessa transgressão, ser advertido com uma contrapartida. Aí vem uma sanção, vem uma multa, vem a prisão, né? Em alguns casos, em outros países, até a pena de morte. A gente tem países que têm a pena de morte. Tá? Então, eu preciso estar acordado para um quesito como esse em prova. Então, quando se falar nessa teoria tridimensional, quando se tocar no nome Miguel Reale, vocês vão lembrar desse tripé de ação, Jardel. Tá? Vocês vão visualizar que eu tenho o fato, que eu tenho o valor e que eu tenho a norma. Por isso que entra a questão normativa. O direito como ordenamento e sua respectiva ciência. Ideia do formalismo normativista, positivismo. Tá? Então, quando se falou em axiológico, se fala nessas questões inerente, né, à questão da parte da filosofia que ocupa dos valores, o bem, o belo, o verdadeiro, o justo. A axiologia jurídica, ilustres, é o estudo dos valores jurídicos, que tem na base a justiça. Certinho até aí, meus queridos? Certinho até aí? Pois bem. Então, vamos agora para o próximo slide. Vai aí, você de posse já do slide, vai anotando no seu caderno. O professor lá no slide 7 falou sobre isso. Você que ainda não tem o slide, está anotando alguns pontos para depois rever a aula, vai colocando esses pontos, porque com certeza vão se fazer presente em nossas provas. Jardel sendo ali, Samuel de São Gonçalo está aniversariando hoje, e eu reitero os meus votos préstimos, não é, de feliz natalício, e que você possa ser aí ungido cada vez mais da plenitude divina, meu ilustre, com muita saúde, com muita harmonia, com muita perspectiva de estudo. É o que eu desejo no dia do aniversário natalício de Samuel, lá de São Gonçalo. O direito, vamos lá. Gente, para você que está me acompanhando aqui e tem hábito de me responder perguntas, porque vocês sabem que sempre eu faço o estudo dirigido. Vamos lá. Você me diria o que vem ser direito? Você que tem aí uma disciplina no teu caderno, anotado com a nossa introdução ao estudo jurídico. Foi uma das primeiras aulas, só que nós passamos o semestre todo sempre revisitando esses conceitos, revendo estas correntes filosóficas. Para você, o que é direito? Para você que tem acesso à internet através do professor, tem alguns professores que me disseram que já acionam a internet para o aluno, porque não é permitido, né, pegar no celular. Para você, dá uma olhadinha aí. O que é que vem a ser direito? Não é interessante esse questionamento? Não, professor, já sei que direito segundo Miguel Reale, é fato social. Eu sei que o direito está ali para termos uma normal, né?
verificar a conduta das pessoas. Porque sem as leis, sem as normas, a gente não viveria, não teria paz social. Respostas de vocês em nossas tardes a meus questionamentos que eu faço aqui toda semana. Eu tenho essas respostas. Coloca tanto no chat aí do YouTube como no nosso chat interno. Eu sempre observo isso, tá? Então aqui eu tenho uma visão que, segundo Miguel Reale, o direito, ele é a ordenação ética coercível. Ela é coercível porque do que adiantaria uma lei se não tivesse a possibilidade de uma contrapartida, né? De uma sanção, de uma multa, de uma prisão, tá? Do que adiantaria, por um exemplo, a lei que diz que quando eu vou pilotar uma moto, eu tenho que estar com um calçado sem ser de dedo, que eu tenho que estar com um capacete, se não tivesse lá no Código Brasileiro de Trânsito, que você tem que, para pilotar veículo automotor, nesse sentido, você tem que estar equipado. Mas me diga, mesmo assim, você vê ou não vê aí na sua cidade, aqui em Teresina, no Brasil, nos telejornais, pessoas pilotando moto ou de chinelo, ou sem capacete, o capacete no braço, e às vezes nem leva. Só para você ter uma ideia. Então, será que também não é somente a lei, mas uma questão educacional nossa, do brasileiro? Não é? Quantas e quantas vezes você não já viu alguém jogando lixo aí em via pública, podendo colocar o dentro da bolsa, o saquinho, né? Podendo levar até em casa, para quando chegar lá, adequadamente jogar ali no lixeiro. Eu já vi muitas vezes, aqui mesmo em nossa cidade, pessoas abrem a janela do carro e jogam lá, ó, o saco do petisco, jogam a lata de cerveja que estão bebendo, o passageiro está bebendo, ele joga ali fora. Ou quando é isso, joga uma garrafa, quebra no meio aqui da via pública. Muito fácil de nós usarmos aqui dessa nossa visão. Às vezes você está andando aqui no trânsito, você vê um motoqueiro sem capacete, de chinela de dedo e ainda olhando o celular. Não viu não, meu diretor? Eu já vi demais. O cara aqui olhando o celular ou dirigindo o carro e olhando o celular, sem cinto. Então, será que não tem uma lei com essa previsibilidade? Na falta desse comportamento, tem lá uma reprimenda, né, ajustável e proporcional para aquele indivíduo? Tem. Não é que não tenhamos lei, mas também nos falta a questão educacional, senhores e senhoras. Nos falta este amadurecimento. Então, senhores, prestem atenção que ela também vai ser heterônoma, bilateral, atributiva das relações sociais. Ou seja, eu tenho que ter uma relação com outra pessoa, né? Eu tenho que ter uma relação de alguma forma com a outra pessoa. A Dejacilda disse o seguinte, que as leis elas existem, mas a sua aplicabilidade é falha. Olha, a aplicabilidade ela se torna falha se eu imaginar assim, Dejacilda, que tinha que ter um policial rodoviário federal ou um policial de trânsito para cada cidadão brasileiro. Então, entenda, as leis elas existem para a manutenção e previsibilidade de conduta nas relações sociais. Está ali a lei, né? Ele tem uma previsibilidade. Olha, nós temos esta lei porque tem que se fazer cumprir para evitar danos maiores, não é? Então, eu consigo visualizar que nós podemos verificar falha na fiscalização, mas nós também somos falhos a partir do momento que nós conhecemos a lei e não sigamos. Não sigamos. Se eu não estou seguindo, se não estamos seguindo,
nós estamos sendo falhos também. É o que você terminou de colocar. Professor, pois eu percebo falha dos dois lados. Perfeitamente. Olha, não muito longe não. Provavelmente aí dentro da sua sala de aula deva ter algum aviso, ou você foi avisado de alguma maneira que não se pode fazer uso de aparelho de celular durante a aula dentro de sala de aula. Parece uma coisa que é normal, que todo mundo vai seguir, mas só que eu tenho certeza que a coisa que mais se vê dentro de sala de aula é na hora que o professor está explicando a matéria, né, fazendo uma revisão. Sabe o que está acontecendo? O aluno está ali, ó, ligado no celular. Não é? Já se tornou algo tão comum que a pessoa nem percebe que está fazendo erro. Então, onde está o perigo? É olharmos para tudo com os olhos da normalidade. Quando nós olhamos para certas condutas com os olhares da normalidade, nós perdemos o senso de julgamento daquilo. Então, a nossa moral, o princípio ético, ele fica comprometido. Então, vamos ser aí cada vez mais suscetíveis a cair neste avançar dessas limítrofes jurídicas. Isso começa com pequenos fatos, com pequenos dados. Vamos longe não, vamos lá. Você não xinga. Nome feio, né? Impropérios. Você não é muito de falar isso. Mas se de repente você começou a falar um nome e começou a repetir aquilo e você não foi chamado a atenção, daqui a pouco você está xingando, que de 10 palavras, 9 são xingamentos. Então nós temos também que sermos vigilantes de nossas condutas. É por isso que uma das aulas que nós fizemos aqui, nós falamos sobre a questão moral, amoral, imoral, ética, norma, sanção, o que é lei, não é? Normamento jurídico, regimento. Porque nós temos que sair dessa prática, o direito ele é vivo. Nós respiramos direito a todo momento. E nós temos que partir desse pressuposto da vigilância. Você conhece alguém que fofoca? Ah, eu detesto fofoca. Mas se de repente você começar a conviver com várias pessoas assim, com os olhares da normalidade, você começa a ver que a fofoca... Mas sabia que você, dependendo da proporcionalidade da fofoca, você pode estar cometendo certos crimes? Por exemplo, um crime contra a honra. Tem tipificação no Código Penal. Você pode estar praticando uma injúria, você pode estar praticando uma calúnia, você pode estar difamando alguém e você pode estar sendo disseminador dessas informações. Aí é onde está o perigo, né? Fugiu dos olhares da normalidade. Beleza, vamos lá. O direito, assim, ele é... Olha aqui, ó. O direito, assim, ele é um conjunto de normas éticas. Portanto, eu chamo isso de ordenação ética. O direito é sempre um fenômeno verificável na realidade social, tá? É um fato social, portanto. O direito como objeto científico pode ser estudado sob 3 dimensões. A filosofia do direito, a ciência dogmática normativista do direito e a sociologia jurídica. Olha que máximo, né? Então, quando você vai... Ah, professor, eu sou natural, eu sou amante do justnaturalismo, né? Que é aquela teoria que procura fundamentar o direito no bom senso, na racionalidade. Vocês lembram que a gente estudou isso? Lá na equidade, que meu diretor pegou aqui uma imagem, colocou equidade, vocês lembram? Né? Na igualdade, na justiça e no pragmatismo. Aí entrou quem em ação para tentar conter isso? O positivismo, vocês lembram disso? Já o positivismo era aquela corrente de pensamento filosófico, sociológico e político. Ele surgiu lá naquela época, em meados ali do século XX, né?
E aí ele teve como representante aquele francês, vocês lembram? Auguste Comte. Nós fizemos aqui a aula falando sobre essas correntes, essas escolas. Então, olha, uma sempre lembrando da outra, né? A principal ideia, gente, do positivismo, só para rememorar e revisitar e revisar, era justamente o conhecimento científico, né? Ele devia ser reconhecido como o único conhecimento verdadeiro. Certinho? Então, não esqueçam desses detalhes. Então, em termos mais restritos, meus ilustres, o direito, em seu sentido objetivo, ele é o que vocês disseram. Sistema de normas. Esse sistema de normas, coloca no chat para eu ver se vocês estão acordados. O direito, no quesito sistema de norma, ele serve para regular o quê, senhores? Ele regula o quê? O direito, assim, de uma maneira bem objetiva. Ele é um sistema de normas. E ele visa regulamentar o quê? Ah, professor, eu sei. A conduta, nossa conduta, a conduta das pessoas. Muito bem. Através do quê? Do direito e dos deveres. Tá? Beleza. Não esqueça disso, não. Isso é questãozinha de prova. Bacana? Quando eu falei dogmática, a dogmática jurídica, ela consiste na descrição das regras jurídicas em vigor. Tá? O objeto é a regra positiva, considerada como um dado real. Nunca esqueçam disso. Bacana, meu povo. Vamos adiante? Muito bem, vamos lá. A partir da teoria criada em 1968 por Miguel Reale, que pressupõe que, olha só, fato, valor e norma, estão sempre presentes e correlacionados em qualquer expressão da vida jurídica. É possível dizer que os sociólogos, filósofos, juristas não devem estudar o direito e seus fatores, isoladamente, mas sim de modo conjunto, onde estejam todos relacionados à realidade da vida, ou seja, as análises dos três ramos passam a ter um sentido dialético. Uma sentença judicial deve ser aprendida segundo uma experiência axiológica. Lembro lá da questão dos valores, né? E não apenas como um ato lógico que é resultado de um silogismo. Silogismo que, inclusive, já estudamos aqui. Nesse contexto, Reale ensina que onde quer que haja um fenômeno jurídico, há sempre e necessariamente um fato subjacente. Fator econômico, geográfico, demográfico, ordem técnica e assim. Um valor que confere determinada significação a esse fato. Tá? Se há desaprovação ou aprovação, por qual parte da sociedade? A sociedade como um inteiro, né? O que foi que aconteceu, né? O que foi que aconteceu para que isso, né, venha a ser bem circunstancial, né? Há uma ojeriza pela maioria, né, da sociedade, tá bom? Inclinando a determinada ação dos homens no sentido de atingir ou preservar certa finalidade ou objetivo. Finalmente, uma regra ou norma, olha lá a norma, que representa a relação ou medida que integra um daqueles elementos ao outro, o fato ao valor. Vamos dar uma olhada nisso de forma prática. Tá lá, violência contra a mulher, fato social, tá? Fato social. Então, direito, ele é a junção do fato social. Vamos exemplificar? Violência doméstica contra a mulher. Do valor percebido na sociedade de forma mediana.
No caso, a ojeriza, a repugnância e a necessidade de proteção reforçada contra essa violência. E da norma, qual norma seja, que veiculou-se com essa propositura? A Lei Maria da Penha, que está aí no seu 16º ano de existência. Tá? Olha um exemplo prático, tá? Você consegue visualizar isso, esses 3 elementos de uma forma bem didática, né? Muito bem, vamos aqui a mais um detalhe. Tome-se como exemplo também a Lei 13.290, que é a lei do farol baixo, tá? Nós precisávamos ter justamente para que tivéssemos, senhores e senhoras, olha, um cuidando do outro. Então, essa lei, ela visualizou o seguinte, olha, vamos lá. Como se poderia defender mediante a teoria tridimensional de Reale? Segundo a norma, a lei cumpriu com todos os procedimentos requeridos para a sua promulgação e foi aprovada por todas as autoridades competentes em todas as suas etapas de análise. Vocês vão lembrar que nós falamos isso nas questões da aprovação e elaboração das leis, dos projetos de lei, como é que tramita seguindo um rito. Nós vimos a questão das leis, né? Existindo um processo hierárquico chamado de piramidal de Kelsen, onde está lá no topo da pirâmide a Constituição. Nós exemplificamos isso lá no seu artigo 59 da CF. Eu te digo, até o dia da aula que nós estávamos trabalhando isso. Eu mostrei essa pirâmide para você e a organização hierárquica das leis. Lá quando falamos naquele advento, daquele triste episódio de Minamata, onde tivemos uma contaminação por metais pesados, o mercúrio, não é? E aí desenvolveu essa doença neurológica naquela região. E aí nós falamos nesse mesmo dia sobre as questões, não é? De tratados, de convenções. Na mesma época, nós falamos sobre como a sociedade, às vezes, ela vê algo e começa a repetir de forma equivocada. E aí eu trouxe o exemplo do achado não é roubado. Lembram disso? Eu disse, será? E aí eu coloquei aqui para vocês as questões de achar coisa esquecida, né? De achar coisa perdida. Como é que é a tramitação? Nós falamos sobre a questão do Pacto de San José da Costa Rica, onde nós falamos sobre as questões inerentes à não existência de prisão civil. Lembram disso? A única que continuou foi a questão de não pagamento do provimento alimentício. Nós falamos sobre essa importância hierárquica. Na mesma aula, nós falamos sobre alguns itens que na época pandêmica deu muita dúvida. A minha cidade, o prefeito falou uma coisa, mas o Estado falou outra. E veio o governo federal e falou outra completamente diferente. E aí, no mesmo dia, eu digo, olha, está aqui, exemplificação de importância hierárquica, não é? Dos seus entes, hierarquia entre as leis. Certinho? Sem esquecer que nós comentamos a situação que somente o Estado é detentor daquele direito, ou que o governo federal, a União é detentor daquele outro. Nós falamos isso também. Então, com certeza vai estar presente nas nossas provinhas, senhores. Bacana? Então, observe que aqui, para que surgisse uma maior segurança, não é, e proteção do coletivo, observou-se uma medida para que atendesse a esse clamor, né? Então, nós tivemos aqui a presença do fato,
né, que argumenta-se que era necessária e eficiente para o aumento da segurança do transporte rodoviário, uma questão que muito concerne a sociedade brasileira, né, do valor, a medida é justa por considerar o bem-estar dos motoristas e a proteção dos coletivos, fins cuja a moralidade é autoevidente. E a norma, que é a própria lei, né? A Lei 13.290 de 2016. Na semana passada, senhores, nós respondemos uma questão onde ele trazia um texto falando que tínhamos muitas pessoas querendo alugar prédios para morar, né? E tinha poucos prédios. E aí ele perguntava segundo a visão tridimensional de a teoria de Miguel Reale. E aí ele pedia para contemplar quais elementos seriam vislumbrados nesse tipo de acontecimento. E aí eu me lembro muito bem que os senhores me responderam fato, valor e norma. Surgimento da questão inerente à lei do inquilinato, não é? São as leis observadas na sociedade para que não se tenha alguém com mais poder aquisitivo se beneficiando daqueles outros com baixo poder aquisitivo. E assim sucessivamente. E a lei do inquilinato, ele veio para dar maior segurança jurídica, ilustres. Não é? Vocês lembram? Quando nós estávamos estudando a questão do direito consuetudinário, aquele inerente aos costumes, né? Nós estávamos debatendo isso. Então, segundo Reale, há uma relação de implicação entre os elementos do direito, fato, valor, norma, já que eles se correlacionam entre si sem haver, olha aqui, ó, sem haver sobreposição de um em desfavor do outro. Para que se perceba o direito, portanto, deve haver previsão de uma norma baseada em um fato social do qual se extrai um valor moral. Olha aí, senhores, o que nós terminamos de ver. Norma, fato, valor. Sobre a visão realeana do direito, pode-se afirmar que direito é a ordenação heterônoma, coercitível, bilateral atributiva das relações de convivência, segundo uma integração normativa de fatos, segundo valores, e, sobretudo, é um fenômeno histórico-cultural. Pronto, é isso, assim, de uma maneira bem ampla que nós estamos falando, tá? Agora, já que eu falei de valores, já que eu falei de situações axiológicas, jurídicas, eu vou lançar aqui um desafio para a turma. Você que está me acompanhando, eu vou fazer uma pergunta para você agora, que já falamos várias vezes em nossas aulas. Então, se eu estou repetindo com toda a convicção, é porque eu estou me lembrando de nossas provas. Vamos lá. Eu posso dizer que ética e moral, ética e a questão moral é a mesma coisa? Vamos racionalizar bem. O que é ética e o que é moral para você que me assiste? Tá? Se for preciso fazer uma pesquisazinha aí no seu caderno ou na internet, o professor ele está aí pertinho de você justamente para que consigamos salutarmente atingir este objetivo. Vamos deixar um minutinho aí de pesquisa, porque eu gosto sempre de analisar com critério as respostas de vocês. Meu diretor, deixa um minuto na tela para mim, por favor.
Ok, então ali vi a primeira a responder que não, foi a Jacilda Maria, né? E Jacilda, agora o pessoal lá de Baixa Grande do Ribeiro, bacana, Pajeú, já anotei que se fosse questão de prova, com certeza vocês iriam já procurar o caminhozinho aí de acertar essa questão, e eu estou muito feliz. Então nós sabemos que principiologicamente aí eu tenho uma ética, né? A ética, parte da filosofia responsável, né, pela investigação dos princípios. Pronto, eu já tenho aí mais ou menos uma noção de ética, não é? Ah, professor, então quando o senhor falou que alguém jogou lixo em vias públicas, isso veio sim atingir as questões inerentes às normas de conduta, né? E atinge em cheio tanto a moral como a ética. Então, é por isso que as pessoas que estão, vamos supor, fofocando dentro de um determinado ambiente, você começa a dizer, olha, isso é de uma imoralidade, né? Olha, isso não comporta uma conduta coletiva salutar. Então, nós, a todo instante, devemos estar, não é, sempre analisando bem esses freios naturais, né? A moral, a ética, os valores sociais, os costumes. E aí, meu amigo, meu ilustre, quando esses rapazes todos falham, nós temos uma previsibilidade legal que vai normatizar a conduta destas pessoas que insistem em infringir as limítrofes jurídicas. Bacana. Então não perda, na aula de amanhã a gente vai trazer outras informações. Amanhã teremos aí a participação também bacana, né, sobre falar um pouco sobre a advocacia. Amanhã, que é um dia muito especial, amanhã é o dia, né, do operador de direito. É um dia muito bacana, não é, gente? Eu acho lindo a data. Então vamos lá. A teoria tridimensional do direito trouxe uma visão inovadora e integrada do direito, proporcionando uma maior proximidade das leis com os ideais de justiça e uma sequência de normas que visam realmente servir e guiar o homem em seu desenvolvimento. Percebe? Guiar o homem em seu desenvolvimento. O direito, como uma interação dinâmica e dialética dos três elementos, dos três elementos que o integram, sendo dinâmico, e esta característica, gente, só pode ser compreendida se levarmos em consideração não só a dimensão norma, mas também as dimensões fato e valor. O fenômeno jurídico acontece simultaneamente nos âmbitos da norma, do fato e do valor, sendo incorreto interpretá-lo com a exclusão de qualquer outro. Isso aqui foi muito legal, olha só. É do fato social e do valor que se predispõe à existência da norma. A previsibilidade daquela conduta para que se consiga fazer a manutenção dos direitos e dos deveres, não é? Da coletividade, e assim mantermos uma paz social. Muito bacana, tá? Vamos adiante, senhores. Argumentos contrários também podem ser feitos, mas o fundamental é notar que, para a teoria tridimensional do direito, esses devem considerar cada base do tripé: norma, fato, valor. Não apenas uma ou duas, e ver como elas interagem entre si. Por essa consideração complementar e não excludente dos três elementos, a abordagem de Reale é formalmente conhecida como dialética da complementariedade, gerando maior flexibilidade interpretativa no estudo das leis. A grande contribuição da teoria tridimensional do direito e a sapiência do jurista brasileiro ao desenvolvê-la, com a consequente evolução do ordenamento jurídico.
Olha, gente, ordenamento jurídico nós também já estudamos, como um todo, tá? Olha aqui, reta finalzinha desse nosso primeiro momento de aula. Deem uma lida mediante o que terminamos de falar e me respondam sem o teorema de Pitágoras. Certo ou errado? 1 minuto na tela, por gentileza. Muito bem, ótimo. Em linhas gerais, a teoria tridimensional do direito postula que o direito deve ser sempre analisado de forma dialética por meio de 3 aspectos distintos entre si. Distintos, diferentes. Fato, valor, né, axiológico, valor e norma. Portanto, fato, valor e norma devem estar sempre presentes em qualquer indagação acerca do direito. Estrutura tridimensional, todos os alunos lá com o Adalto estão dizendo que acham que é correto. Muito obrigado, professor. Desde a Cilda também, correto. Até o Monteiro. Pessoal lá de Alto Longade, Brasileira. Ótimo, beleza. Então, estamos aí, correto, certo, ótimo. Nós vimos aí os exemplos, né? Nós vimos aí exemplos práticos, a lei da Maria da Penha, a lei do farol baixo, né? E aí, por falar, vamos lá. Corte aqui para mim, meu diretor, por gentileza. Olha, eu falei para vocês sobre aquela questão do... Eu estou aqui com a embalagem, tá? Embalagem do meu salgadinho, né? O papel ali da bomba que eu estava comendo, como se eu gosto desses alimentos, mas eu não faço uso. Eu não tenho mais idade para isso. Aí eu pergunto para vocês, gente, o fato de jogar fora, não é? Aí eu estou falando de ética ou eu estou falando de moral? Eu peguei a embalagem e joguei fora. Pá! E aí? Estou falando de ética ou eu estou falando de moral? Né? Não é interessante essa linha de raciocínio? Então, você vai partir do pressuposto do seguinte, quando você trabalhar com essas visões. Ó, individual, eu tenho que ser ético. Não é? Coletivo, aí eu tenho um conjunto normativo, não é? A ser seguido. Tá? Olha lá, Baixa Grande do Ribeiro dizendo, professor, é ético. Mas aí eu peguei Baixa Grande do Ribeiro e joguei. Joguei a embalagem do refrigerante, joguei a embalagem da bomba, joguei o saquinho lá do picolé. E aí? Então, dentro de uma visão ética moral. Ética era eu não fazer isso. Aí eu peguei e disse, rapaz, ninguém tá vendo mesmo. Pocotó. Entendeu? Então, cuidado com esses detalhes em prova. Vou trazer toda a aula nossa, essas micro-revisões, até chegar o dia da prova. Atitude, muito bem. Beleza, ótimo.
Então, gente, nessa reta final, nós vamos aqui rapidinho, um minutinho para beber água, já a gente volta com mais indagações e experiências aqui com os senhores.